use vírgula nas enumerações. Enumerações eu vou usar vírgulas. Lembra? A enumeração também a gente conhece como termos de mesma função sintática. Vou colocar aqui abaixo, que não pega ali. Mesma função sintática. Então, enumeração também conhecemos como termos de mesma função sintática, que é a mesma coisa. Ele vendeu a casa, a fazenda e o carro. Observa só aqui, ó. Ele é o sujeito, vendeu é o verbo, a casa, objeto direto, a fazenda, objeto direto, o carro, objeto direto. Então aqui eu tenho uma enumeração de objetos diretos, tá? Se eu tenho uma enumeração de objetos diretos, eu vou colocar vírgula e vírgula. A mesma coisa, separa elementos de mesma função sintática. É tudo objeto direto. Bom, aqui nessa frase, alguns perguntam assim, ó. Eu poderia colocar ele vendeu dois pontos, ele vendeu dois pontos, a casa, a fazenda e o carro. E aí? Ele vendeu dois pontos, a casa, a fazenda e o carro. Posso ou não posso? Não posso. Por que não? Lembra do início? A frase normal, sujeito, verbo e complementos, se eu colocasse dois pontos aqui, eu estaria quebrando aquela regra inicial. Por quê? Porque dois pontos aqui está quebrando o complemento de vendeu, que é a casa. A casa é complemento verbal de vendeu. Então, nem pensar, eu sei que dá vontade, mas eu não posso colocar dois pontos. Professor, tem mais uma pergunta. Existe alguma diferença entre ele vendeu a casa, a fazenda e o carro, e ele vendeu a casa, vírgula, a fazenda, vírgula, o carro? Ou seja, existe alguma diferença, colocar a tela cheia para nós, entre trocar o e por uma vírgula lá no final? Existe alguma diferença? Existe. Quando eu tenho o e, eu digo que o e representa uma enumeração fechada. Fechada. Quando eu digo que ele vendeu a casa, a fazenda e o carro, ele vendeu 3 itens. A casa, a fazenda e o carro. Nada mais. Casa, a fazenda e o carro. Quando eu digo ele vendeu a casa, a fazenda, o carro, a vírgula é uma enumeração fechada. Ele vendeu a casa, a fazenda, o carro, entre outras coisas que ele vendeu. Então, o e é uma enumeração fechada. A vírgula é uma enumeração aberta. Se eu disser, naquela festa encontrei João, Carlos e Luiz, eu encontrei apenas o João, o Carlos e o Luiz. Se eu disser, naquela festa encontrei João, Carlos, Luiz, eu subentendo João, Carlos, Luiz, entre outros que eu encontrei. Tá? Então, há essa diferença aí na classificação de enumeração aberta e enumeração fechada. Bom, depois, use vírgula para assinalar o deslocamento do adjunto adverbial. Como assim o deslocamento do adjunto adverbial? Olha só, a posição do adjunto adverbial na língua portuguesa já vimos, é no final da frase. Se o adjunto não estiver no final da frase, ele estará deslocado. Quando o adjunto adverbial está deslocado, então usa vírgula. Por exemplo, no domingo farei a prova. No domingo é um adjunto adverbial. Por que está deslocado? Porque está no início da frase. Nós temos na língua portuguesa um baita problema com o adjunto adverbial deslocado. Por quê? Porque o deslocamento do adjunto adverbial complica muito a nossa vida. Há uma regrinha que diz o seguinte: se o adjunto adverbial for de pequeno porte, olha só o que diz a regra. Se o adjunto adverbial for de pequeno porte, a vírgula será opcional. O uso de vírgula é opcional. Ou ainda, se for um adjunto adverbial no meio da frase, né, as vírgulas serão opcionais. Então, olha só que loucura. Adjunto adverbial de pequeno porte, a vírgula é opcional. Aí vem a dúvida: no domingo farei a prova. Que no domingo é de grande porte ou é de pequeno porte? Ou é de médio porte? E agora? O que no domingo é? É difícil.
existem livros que tentam classificar pequeno porte e grande porte, e toda classificação é subjetiva. Por quê? Porque pequeno é um adjetivo na língua portuguesa. Então, o que é pequeno para um pode ser grande para outro. Eu já vi livros dizendo que pequeno porte é até 7 letras, até 12 letras. Alguns livros dizendo que pequeno porte, uma palavra, 2 palavras, muito difícil. Agora, o que eu digo? Para as nossas bancas tradicionais, Fundação Carlos Chagas, CESP, né? As bancas tradicionais, todas as bancas que fazem concurso habitualmente, consideram a vírgula do adjunto adverbial opcional. Então, mesmo aqui no domingo, no domingo, esta vírgula não vai ser obrigatória, esta vírgula será opcional. Tá? Por quê? Porque ninguém sabe direito o que é grande porte e o que é pequeno porte. Então, no domingo, ali, a vírgula é opcional. Posso colocar, como posso não colocar. No domingo, farei a prova com vírgula ou sem vírgula, não há problemas ali. Tudo bem? Então, cuidado, tá? Quando o adjunto adverbial estiver no meio da frase, por exemplo, farei no domingo a prova, aí é o seguinte, ou o adjunto adverbial vem entre vírgulas, farei, vírgula, no domingo, vírgula, a prova, ou ele vem sem vírgulas. O que eu não posso fazer é, quando o adjunto estiver no meio da frase, colocar apenas uma vírgula, né? Farei, vírgula, no domingo a prova, tá errado. Ou farei no domingo, vírgula, a prova, tá errado. Ou eu coloco, farei no domingo a prova, sem vírgulas, ou eu coloco, farei, vírgula, no domingo, vírgula, a prova. Tá bem? Ou é entre vírgulas, ou é sem vírgulas. Uma só não cabe, uma só não pode. Ok? Tá valendo aqui? Perfeito? Muito